Olá, rapaziada. Olha a gente outra vez aqui, com mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, né? A gente está indo pro nosso quarto episódio, tá bom? E antes de começar, eu quero agradecer a comunidade interna e externa, porque eu não sei para você, Yuri, que é o nosso parceiro que tá aqui, Olá, né, Yuri? gente. Hoje é nós dois que vamos tocar o programa, junto com a nossa convidada, e agradecer pela adesão, né? Não sei como é que fala na internet, acho que não é adesão, Agora também me pegou, viu? pelo... Não é- pode se colocar como. Vamos colocar como adesão, mas pelo seria. aceite, o aceite da comunidade, Muito rápido, tanto sabe? dentro, né, Laiane? A Laiane tá ali nos bastidores, fazendo os vídeos, a gente tem uma equipe, posso falar grande? Tem mais gente do lado de lá do que do lado de cá, ajudando. E a gente começou, essa semana, começamos no Instagram, essa semana, né? Nosso vídeo que a gente postou lá teve mais de 2.000 visualizações, muita gente em um período curto. Eu fiquei impressionado, então quero agradecer pelas pessoas estarem... Tá bombando. Eu não sei se é interesse, não sei se é interesse ou o logaritmo jogando nas pessoas. Alguém eu tenho que agradecer. Então, ou o logaritmo, ou alguém eu tô agradecendo. Mas não esquecer das pessoas continuarem vendo o nosso canal no YouTube, se inscrevendo no canal. E agora a gente está multimídias, literalmente. A gente começamos no YouTube, no canal, podcast Prova com Consulta, e agora estamos no Instagram, estamos no Spotify. O Fabrício fez uma página, né, Fabrício? Você tá doido, viu? Se o Fabrício não for farmacêutico, vai mexer nessa área. Tá profissional, estamos no Spotify, né? Ficou bonito. Ficou chique. Eu achei muito profissional. Os caras devem achar que eu tô pagando. Eu não tô. É tudo voluntário. Temos bolsistas no projeto, mas muitos voluntários. O Fabrício... Quem sabe, né, Fabrício? Sobra uma beiradinha aí. A Laiane tá de olho também. Em bolsas. Mas é uma equipe grande. Então estamos no Instagram. Já estamos no... Não, o TikTok vai ser lançado em breve. Essa semana deve lançar o TikTok. Que eu não tenho conta no TikTok, vou ter que fazer, porque eu não... eu não tenho. Tô com medo. Mas vamos. E o Spotify já tá lançado lá todos os episódios. Então, às vezes, a pessoa tá malhando, né? Então, de novo, pra quem tá no YouTube, dá um like no canal aí, subscreve, que a gente, quando você subscreve, a gente alcança mais pessoas. Então, isso nos ajuda. Beleza? Vamos parar de mimimi e vamos pro que interessa. Falar sobre a nossa convidada. A convidada de hoje é a mãe. Ou a responsável legal. Vamos lá, hein? Presta atenção. Pelo Bubu, Félix, Tite, Bento, Dorinha, Lila e os meus preferidos pelo nome. A Ariel e o Boris. O Boris é meu preferido também. E é a tia do Alexander, da Sofia. Não sei se eu vou pronunciar certo. Espero que eles estejam assistindo a tia aqui. A Ksênia. A filha do senhor Vidal. O Vidal. E a da dona Marisa. Né? Ela é pesquisadora. Segura a bronca. Professora. Administradora. Talvez é o que ela mais faz atualmente. Orientadora. E empreendedora. Posso dizer que temos uma empresa dentro da UFMT prestando serviços para a comunidade. Vamos falar sobre isso, sobre esse centro de pesquisa. Com vocês, a professora doutora Madilene Francelli América. Ou, resumindo tudo isso, a Madi. Palmas para a Madi. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Tô esperando já. Falei, Vitor, quando você vai me convidar? É isso aí. E graças a Deus,
temos várias pessoas entrando em contato, sabe? A coordenadora do direito, vamos conversar com o pessoal do direito. Tá vindo um curso novo para o UFMT, hein, gente? Não vou falar o nome, mas vamos convidar a professora para falar desse novo curso prestes a vir. Vamos falar do museu. Tem muita coisa para falar, né? Antes da gente tocar no assunto universidade e o seu, talvez um dos seus, não sei se é o maior, mas acredito que com certeza um dos maiores projetos do trabalho, que é esse centro de pesquisa, vamos falar um pouco sobre a professora Madilene, né? A Madilene só, antes de ser professora. Madi, você, da história sua que eu conheço, você não é de Barra do Garças, né? Então eu queria saber de qual cidade você veio e quando você veio, qual que foi a sua sensação de Barra do Garças, Mato Grosso, interior do Brasil. Nossa, gente, pra assim, ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar em Barra do Garças em toda a minha vida. A minha família é de Santa Bárbara do Oeste, que é o interior de São Paulo. Mas eu tava morando em Botucatu já há muitos anos, desde a minha graduação. Fiz o mestrado e doutorado em Ribeirão Preto, mas depois eu voltei para fazer um pós-doc em Botucatu, então eu tava lá em Botucatu quando o professor Kleber, que já era meu amigo desde a graduação, desde o primeiro dia de faculdade, porque nossas famílias moram na mesma cidade, né? Mas vai ter um concurso na UFMT, que ele já estava na UFMT, né? Ele estava em Sinop, contratado já. Vai ter um concurso lá para Barra do Garças. Se inscreve, porque eu não sei quando que vai ter outro concurso, né? E ele ficou sabendo por porque internet? ele era professor já lá. Ah. Ele já tinha passado no concurso e ele já tinha assumido e estava lá em Sinop. Aí ele me mandou a mensagem, abriu um concurso no UFMT, tem uma vaga de fisiologia lá em Barra do Garças. Vai, né? Que eu não sei quando que vai ter outro concurso, na época da Dilma, né? E eu falei, eu tava prestando concurso mesmo, porque eu já tava no pós-doc. Tinha prestado concurso na USP, tinha prestado concurso na Unesp. Não sei onde é, mas... Não custa tentar, né? Vou lá, né? Aí eu fiz o concurso lá em Cuiabá. Não foi também no concurso que eu conheci aqui. Eu fui lá para Cuiabá, fiz o concurso lá. Mas você fez em Cuiabá para vaga daqui. Para vaga daqui. Na época eles centralizavam os concursos lá em Cuiabá, né? E aí tem um monte de vaga aberta. E todo mundo foi para... Os avaliadores daqui foram para lá, para fazer a seleção lá. E eu fiz a seleção, passei. Aí a professora Maria Fernanda, inclusive do curso, estava na banca, da farmácia, né? Estava na banca. Daí ela que me ligou. Por ironia do destino, ela era amiga de infância do meu orientador, desde a graduação, professor José Ricardo. Aí ela que me ligou para dar a notícia que eu tinha passado. Mas desculpa, você foi para Cuiabá, mas aí você não conhecia Barra? Não. Passou por um lugar que você também nunca sabia? Não. Aí, haja emoção. É emoção mesmo, viu? Aí eu fui lá, passei. Aí quando foi para assumir, eu voltei para Cuiabá, né? Assumi a vaga, voltei para Cuiabá. Aí teve uma cerimônia grande, tinha vários professores assumindo naquele dia. Não conhecia ninguém, não conhecia nada. Aí eu peguei, aí me falaram que para vir para Barra eu tinha que pegar o ônibus lá no tal do Cochipô. Aí eu baixei lá. Aí quando eu vi, eu estava sentada do lado de um outro moço, comecei a conversar e era o professor Max, da biomedicina, que tinha também acabado de assumir e estava vindo para Barra, mas ele já conhecia, porque ele já morava aqui com a Maria Fernanda, né? Aí vinha a viagem inteira de ônibus, conversando com o Max. Aí nessa época o Kleber já tinha vindo transferido para cá, né? E o Gustavo também, que era um professor também, os dois são de Botucatu, formados em Botucatu, também já estavam aqui. Então quando eu cheguei com o Max, eu fui para casa do Kleber passar uns dias lá enquanto eu procurava conhecer a cidade, né? E assumir também a vaga, me apresentar para a direção, né? Aí que eu conheci Barra do Garças, só que o busão entrou de Cuiabá aqui, aí eu falei, nossa, né? Aí o Kleber e o Gustavo já estavam aqui, daí me levaram, a gente passeou, conheceu. Aí eu fiquei apavorada porque eu não conseguia achar um lugar fechado. E eu já tinha um gato na época, que era o meu gato há muitos anos, e aí eu tava transtornada porque eu precisava trazer o gato, mas como que eu ia trazer o gato se eu não achava um lugar? Aí eu lembro que era dia de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Aí eu só falava, por favor, me ajuda, me ajuda.
Aí deu tudo certo, eu consegui achar um apartamento depois, bem teladinho ali no centro da cidade. Eu trouxe depois o Legs. E aí a nossa história em Barra do Garças começou. Foi muito impactante esse primeiro encontro com Barra do Garças, da onde você veio? Olha, é muito diferente, né? Sim. Eu acho que pra mim o principal foi a questão da temperatura. O que mais pegou? Porque Botucatu é uma cidade alta, serrana, e é muito frio. Agora não é mais essas mudanças climáticas que tem, né? Pra vocês terem uma ideia, na minha graduação eu não tinha nem ventilador. De tão frio que era. Não tinha necessidade. Sim. Passava muito frio. Era daquele que você ia de pijama pra faculdade, só com o agasalho por cima, porque não tinha coragem. Nossa, e deve ser muito complicado chegar numa cidade igual a Barra, um É, calor de aí 30 um calor. pra frente. E assim, estranhei muito algumas coisas, que nem mercado, por exemplo. São Paulo as coisas são muito diferentes, assim. Sim. Hoje eu acho que as distâncias diminuíram, sabe? Mas quando você veio, Mas era ainda quando muito... eu cheguei, Uhum. olhava assim, parece que as frutas eram feias, que os negócios eram esquisitos, sabe? Não era igual ao que eu estava Sim. acostumada. Então, demorou um pouquinho para eu me adaptar. Mas eu estava tão feliz de ter um trabalho, de ter uma função dentro daquilo que eu tinha estudado, daquilo que eu tinha feito, sabe? Eu estava tão, acho que orgulhosa mesmo, Sim. mas num bom sentido, sabe? Que eu falei, não, isso Não se aqui, importava tanto com esses pontos, isso né? aqui eu vou me adaptar. Relevar, vai me relevando. adaptar. E eu acho que hoje a diferença de tudo, até de temperatura, melhorou diminuiu, assim. Hoje em dia não sinto mais da mesma forma. Ou você foi se adaptando. Tem isso Porque também. eu morei 5 anos fora do Brasil, com temperaturas bem amenas. Quando eu voltei, aí eu tento evitar ficar falando disso, né? Mas é só nós três que tá escutando, não tem nada. Tem. Pra não ficar assim, me interpretar errado. Ai, que enjoado. Mas duas coisas que me assustou. Olha que besteira. Uma, que Barra do Garças não tem calçada pra você andar. Ou as calçadas é um desnível, então assim, não tem um padrão. Eu acho isso assim estranho. Agora eu já Já não, acostumei. não. E outra foi as estradas todas não ser duplicada. Quando você fica muitos anos, Fora, né? isso assusta. Cara, aí os carros passavam assim. E eu me segurei pra não vou falar nada, não, porque eu não vou achar que eu sou. Não, Nossa, que fresco! A minha Rapaz, viagem de mudança pra cá foi desse jeito, porque eu vim de carro com meu pai e com o gato, né? E a minha mudança Sim. veio no caminhão. Porque quando eu vim de Cuiabá, eu vim de ônibus, vim tranquilo, não vim nem prestando atenção nisso. Quando eu vim de carro com meu pai, que eu falei, meu Deus, onde estamos? De repente tinha os boi passando, para o carro pro boi atravessar aquele pedaço de terra, o negócio... Então, assim, no primeiro momento eu falei, meu Deus, em São Paulo as coisas são muito diferentes, né? O professor José, a mulher dele é de Cuiabá. quem é o professor José? O professor José foi o meu orientador desde a graduação. Lá de Botucatu. De Botucatu. É um físico malucão, assim, grandão, fala alto, italianão, assim. O pessoal tinha medo dele, mas acho que é uma das melhores pessoas que eu conheço. E ele, quando eu fui vir pra cá, ele falou, Di, você vai, primeiro posto que você achar, você para. Não fica achando que vai ter outro posto daqui a pouco, porque não vai. Tá? É verdade. Você Até vai hoje. abastecendo conforme você for achando os postos, até você se orientar e entender melhor o caminho, mas não fica. Então essa parte assim que foi mais diferente, né, de você sair de São Paulo e vir pra cá. E algumas pessoas falavam, você é louca, você vai sair daqui pra ir pra um lugar que você nem conhece, não inter... Pensava, mas gente, eu vou ter salário. É o que tá importando nesse momento, eu vou ter né? trabalho, eu vou conseguir fazer as minhas coisas, né? Porque eu percebi que em São Paulo não estava sendo valorizada. Sempre tinha alguém com um pós-doc, não sei o quê, um artigo não sei na onde, a mais do que o meu. E aí parecia que não ia ter oportunidade, sabe? Para mim. Que nunca era suficiente. Aqui eu tava vendo oportunidade para mim ser independente, né? O professor José também sempre me ensinou isso. Ele falou assim, se você ficar no mesmo lugar onde você terminou sua pós-graduação, você sempre vai ser o vassalo, o escravinho do seu orientador, daquele grupo de pesquisa que você trabalhou, você vai sempre ser o ex-aluno. Então vá para um lugar diferente, para você poder ser você mesmo. Sim. Então eu estava muito empolgada com isso, e essas coisas hoje viraram assim meio que histórias, assim, mas não me incomodaram de eu ficar assustada e falar, meu Deus... Só foi engraçado. Legal. Mas dia você falou, então, quando você veio, já teve uma preocupação com o gato.
Então, esse seu amor, paixão não, que paixão é passageira, né? Acho que já virou amor com os gatos. Então, isso vem de muito. Você sabe atribuir quando começou essa sua Começou identificação? com esse gato aí. Com esse? É, porque eu tive cachorro na minha infância inteira, né? Os pais, vários cães aí, pequenos que minha mãe gostava. Aí um dia aí quando eu já tava no doutorado, de uma colega que dividia apartamento comigo na época, me ligou e falou assim, Madi, um gato tava brigando ou brincando, a gente não sabe, com outro gato, eles caíram num quintal e o cachorro matou um dos gatos. E o outro entrou no motor do carro para se esconder. E o dono da casa foi trabalhar com o carro para ver se o gato morria. Meu Deus. Aí o gato não morreu. Aí eles chamaram o bombeiro, quase afogaram o gato para tirar o gato de dentro do motor. Aí ela trabalhava junto com essa pessoa, né? Ela me ligou e falou assim, podemos adotar o gato? Né? Porque agora tá aqui nessa situação, né? O bombeiro arrancou ele, tá um pouco machucado. Vou levar ele para a clínica veterinária, mas a gente pode? Eu falei, pode, né? Mas eu nunca tinha tido gato. Então, para mim, começou com esse gato, que depois ele veio para cá comigo. Porque daí a nossa identificação foi assim... Cachorro E eu tava também no doutorado, acho que as coisas, elas são todas interligadas, né? No doutorado, o meu modelo experimental era em cão. Porque no mestrado eu fiz em humano. Gente, fazer modelo experimental em humano é um inferno na Terra. O humano, como o House, né? O Dr. House já dizia, mente. Aí você fala, tá tomando tal remédio? Não. Almoço, tomou café da manhã? Não. Não sei o quê. Aí você não... É difícil, marca um horário, a pessoa não vai. Então, meu mestrado foi difícil com os voluntários humanos que eu estava usando para estudar o trato gastrointestinal. Você não tem um ambiente controlado, né? Para quem tá em casa, não é que a gente faz tudo pelo humano. Mas o animal... De biotério, a gente tem tudo controlado, o que ele come, quando ele come, dorme no horário certo, e o humano, que aí influencia, são os viés da pesquisa que a gente fala, influencia no seu resultado. Aí você quer uma coisa, mas o ser humano não colaborou. Não. Né? Aí quando foi para o doutorado, o professor falou assim, Mandi, vamos trabalhar com cão? Que era o modelo na época que ainda era possível. Hoje já não é mais possível, né? Muito difícil. Mas o trato gastrointestinal de cão, ele é muito parecido com o do humano, né? Então era um modelo muito interessante, principalmente para estudar cólon, que é um segmento pouco compreendido. Até hoje a gente não sabe muita coisa sobre o cólon, porque é difícil acessar. Quando você está no estômago, você está no comecinho do intestino delgado, é mais fácil. O cólon, ele está numa região muito difícil de você estudar. Vamos trabalhar com cão? Falei, vamos, né? É uma audaciosa pessoa, né? Falei, vamos. Só que aí, no comecinho já do doutorado, o governo do estado de São Paulo baixou uma lei lá que você não podia mais trabalhar com cachorro de rua. Tinha que trabalhar só com cachorro de criador de pesquisa. Então era só aqueles beagles. Aí a gente teve que comprar beagle, botar lá dentro do laboratório, criar baia. Aí a minha vida virou um negócio que eu não aguentava mais cachorro. Mas, então isso que eu ia falar, voltando pro animal, aí você acha que por essa situação... porque aí eu lavava canil, cachorro late, cachorro uiva, cachorro faz escândalo. Aí eu já tava numa situação assim que tava cansada. Eu gosto de cachorro até hoje, mas não tenho... Aí quando esse gato entrou na minha vida, eu percebi que um animal podia ser completamente diferente do cachorro e mais parecido comigo, porque eu sou mais quieta, mais na minha, mais devagar. Então a nossa sintonia ali foi... E eles também são engraçados. O gato é um bicho que a hora que você olha, ele tá fazendo um negócio, você fala, meu Deus, você ri com ele, sabe? Eles fazem arte, brincam e são muito companheiros. Ao contrário do que as pessoas falam. Gato só gosta da casa, não gosta. Ao contrário, eu passei muita dificuldade com problema de saúde que eu tenho, né, até hoje, com dor, com coisa. E o gato estava sempre lá comigo, deitado comigo, andando atrás de mim. Então, assim, me apeguei muito. Esse gato viveu 16 anos comigo. Então, quando eu fui mudar para cá, obviamente, a primeira coisa que eu tinha que fazer era pensar em como que eu ia trazer o gato, né? Tanto que eu procurei um dos apartamentos que eu olhei, o homem falou assim, não pode ter animal de estimação, você não devia trazer animal de estimação, devia ter animal de estimação. Eu falei, olha,
Eu tô perguntando se o senhor aceita. Eu não tô perguntando a sua opinião sobre o teu ou não o gato, porque o gato vai vir. Agora eu percebo que não vai vir pro apartamento do senhor. Mas que ele vai vir, ele vai vir. Mexe comigo, não mexe com meus gatos, não. Eu falo, Mas pelo que você falou, não foi só você que ajudou ele. Ele também te ajudou. Sim. Né? Sim. Até às vezes terapêutico de você mas ter eu uma... acho isso. Hoje eu tenho... Porque gato é esquema pirâmide, né? Eu tive esse por 8 anos, só ele. Aí depois eu peguei mais um. Aí depois eu peguei mais um. Aí a pirâmide foi completada. Eu tenho um gatinho em casa. Um abraço pra Luna. Deve estar mastigando meu sofá agora. Adoro isso nela. É uma característica linda. E ela também veio dentro do motor. Aqui para o FMT, a aluna desceu. Aí ela saiu de dentro do motor. E ela teve a sorte de meus filhos estarem aqui no laboratório. A gente não tinha onde deixar. Não tinha convencido o Vitor. Aí meus filhos... Mas, Madi, fora essa característica, né? Esse amor que você tem... eu sei as suas atribuições aqui, que não são poucas. Você consegue ter algum hobby fora? Olha, eu tenho que fazer muito exercício físico, né? Porque eu tenho um problema de coluna já desde a infância. Então, hoje em dia, eu considero meus exercícios físicos até um hobby, sabe? Porque se você ficar pensando que exercício físico é ruim, aí você não vai. Você nunca faz. Então é melhor você pensar neles como um amigo, sabe? Alguém assim, um camarada, alguém que te ajuda. Então, pelo menos 3 vezes por semana eu faço exercício físico. Gosto muito. E eu gosto muito de ler também. Acho que são as duas coisas que hoje em dia, exercício físico e leitura, trazem conforto pro corpo e pra alma também. É interessante isso, né, Madi? A gente colocar uma coisa de necessidade e mudar esse prisma para uma... A gente conversou no episódio passado com a Laiana, ela falando o tanto que exercício físico para ela é fundamental, né? Assim, de cabeça também. E transformar algo que para alguns poderia ser assim, é uma obrigação. Não, é o meu hobby, é uma característica e te faz sentir melhor também, né? Eu vejo muita gente falando assim, eu não vou no exercício físico porque eu tô com dor hoje, eu não tô me sentindo bem. Eu, pelo contrário, eu penso, não, hoje é o dia que eu tenho que ir mesmo, porque eu vou fazer o quê? Ficar remoendo os problemas aqui? Vou lá fazer exercício físico, que é melhor. Mas já entrando na esfera aí do profissional, quantos anos de docência? Em agosto vai fazer 15 anos. 15 anos. Que eu tô aqui. Nesses 15 anos, teve alguma conquista tua? Porque, para quem não conhece, a professora Madilene, professora doutora Madilene, ela orienta na pós-graduação, então tem essa experiência, leciona, né? Você dá aula para enfermagem e biomedicina? Enfermagem e biomedicina, então os alunos desses 2 cursos devem reconhecê-la aí pelos vídeos. Tem cargos administrativos, então faz várias atividades, né? Mas nessa trajetória sua aí, se olhando para trás até hoje, essa trajetória está sendo construída, né, Madi? Vamos aposentar ainda não. Ainda tem muito tempo. E o governo tá fazendo de tudo pra gente ficar ainda muito tempo. Esse podcast vai ficar centenário, hein, gente? Olhando, tem alguma conquista assim que mais te emociona nesse período de 15 anos? Olha, eu acho que para o professor é sempre legal ver o aluno, né? O desenvolvimento do aluno. Então, quando você vê um aluno que, por exemplo, eu tive a oportunidade de orientar doutorado também. Então, nessa hora que você vê o aluno, tive alunos que ficaram comigo desde a iniciação científica, fizeram mestrado, fizeram doutorado e hoje são professores. É bonito, sabe? Você fica feliz, assim, você pensa, nossa, né? Claro que tem o mérito sempre da pessoa, as características dela, mas, assim, é sempre emocionante. Eu acho que para mim, na reflexão que eu faço hoje, o que eu tenho contribuído, o que talvez tenha sido um grande diferencial na minha carreira, é o centro de pesquisa mesmo, porque é o que eu faço de mais diferente, porque às vezes eu penso, várias pessoas podem dar aula, né? Boas aulas, inclusive, não sou. Eu gosto das aulas que eu dou, acho que funcionam, mas outras pessoas também podem fazer isso, e talvez o centro seja a coisa mais diferentona
que eu faço aqui, que eu acho que abriu portas, quebrou paradigmas, assim, coisas que estavam enraizadas, né? Do tipo, prestação de serviço. Então eu acredito que seja uma coisa que sempre me orgulha. Quando eu vejo, semana passada eu mesmo estava conversando com o professor Jackson, ele falou, mandou até uns prints para mim de uma professora, falando que olhou a página do CPMUA e que queria que o laboratório deles lá também voltasse para esse lado, que a gente era inspiração para eles e tal. Aí eu falei, nossa, Jackson, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, eu trabalho para isso. Nem é só para o CPMUA, mas é para inspirar outros pesquisadores a seguirem esse mesmo caminho. Tem gente que fala assim, história todo mundo vai contar. Todo mundo tem um pessoal ou não. Agora um legado é difícil você. É verdade. E o legado você perpetua a sua história para os outros, né? Eu escutei essa história num um discurso que o CDL de Barra do Garças estava fazendo para o meu pai. E hoje o prédio do CDL tem o nome do meu pai. Então, porque ele que foi a pessoa que idealizou, que buscou o financiamento, né? Ele gostava muito, que é o centro logístico. E o nome dele tá lá, então. E isso é um legado que ele deixou, né? Talvez os netos dos meus filhos talvez não vão lembrar, mas aquele prédio, aquele edifício, e ele fica. Tá? Então tem certas... E é difícil, certas coisas, né? Então, eu acho que você merece mesmo. E esse impacto que a gente causa nas pessoas, né? Quando constrói isso. Eu penso que quando começa algo, a gente nem pensa, nossa, será que isso vai chegar a outros? Nossa, e quando chega, acho que se torna um orgulho muito bom, muito importante, né? Que fala, nossa, eu conquistei algo que eu não imaginava conquistar e que essa conquista chegou até outras pessoas e tá estimulando essas pessoas a seguir esse caminho, entendeu? Porque eu penso que seja muito importante esse centro de pesquisa, não só na nossa universidade, como em outras universidades, né? Cada coisa que eu escuto falar do CPMUA é como se fosse um filho, Sim. assim mesmo, né? Claro que eu não tô sozinha, não quero nem dar essa ideia, é um grupo de pessoas, né? Mas eu me orgulho pessoalmente, assim, como se tivesse sido, Sim. né? Vestir a camisa. É. Vamos agora falar então. Eu esqueci, Yuri, da gente. Aí eu tenho que começar. Eu, como host que fala. Tenho que começar falando. A prova de hoje é. E depois verdade. já consulta e errei dedo. Vamos voltar. Vamos gravar tudo de novo. A prova de hoje é disso, da gente falar de um centro de pesquisa dentro da UFMT, né? Que avaliado em 12 ou mais milhões. O Madi não gosta muito, pode falar, não quero chamar atenção de pessoas do mal. Ai meu Deus, vai vir aqui por causa desse dinheiro. Porque são dinheiro, gente, voltado muito para equipamentos muito específicos. Você não consegue revender isso aí, não tem coisas muito específicas. Mas enfim, isso Tem uns trambolhos ainda que ocupa às vezes a sala inteira. É um equipamento, é uma sala, né? E outra é só técnicos que vêm de fora para configurar, instalar. Mas enfim, é esse Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia. Falei certo? Sim. Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia. Que ninguém fala, todo mundo fala o CPMUA. A sigla pegou. Outro filho da Madi, filho de professores de um grupo de pesquisa, né? Em parênteses, ela está aqui representando um grupo, apesar que vai ser uma das nossas perguntas, para deixar claro, a intenção do nosso programa é da gente aumentar a visibilidade, né? Da UFMT em vários. Chegamos na Escócia, hein? Na Escócia? Pro episódio passado chegamos na Escócia. Nós estamos no nível internacional, hein? Então. Nossa, não tem nem roupa pra isso, gente. Inclusive, o próximo programa, o Yuri e a Laiane vão apresentar em inglês, pra diversificar. Né? Meu Deus. O olho já saiu da órbita. Oh my God. Vambora. Como eu falando desse centro de pesquisa, que esse é o tema da prova de hoje, e a consulta será com a professora doutora Madilene, que eu vou chamar só de Madi, porque eu prefiro. Madi, eu sei que no começo disso, eu não sei na verdade, eu acho que no comecinho talvez você não estava presente no grupo, mas como que foi essa ideia de criação desse centro? Esse prédio, ele foi projetado
por um grupo de pesquisadores aqui da UFMT. A ideia era ter laboratórios multiusuários, mas eu acho que um pouco mais voltados para a graduação. E esse grupo ganhou no edital FINEP de 2010, então, a construção desse prédio. Aí eu não estava aqui. Mas com o tempo, né, a FINEP demora, né, esses recursos governamentais demoram muito para chegarem e o prédio para ser construído. Com o tempo, quase todos os professores do grupo saíram daqui, foram embora. Acho que sobrou o Gustavo e o Kleber, que acho que estavam na proposta original, e acho que a Suzana da agronomia, se eu não estou enganado. Os outros todos. Aí o prédio ficou pronto em 2016. Um pouco antes do prédio ficar pronto, saiu um edital multiusuário, né, que inclusive não dependia da UFMT. O grupo podia se inscrever diretamente na FINEP, que é uma coisa que não acontece geralmente, porque são normalmente editais institucionais. Você tem que mandar pela universidade. Só um parênteses, Madi, para quem é de fora da UFMT, FINEP é um fundo para financiar pesquisas no Brasil. Governamental. E quem proporciona verbas é o governo. Federal. Caso o Congresso acredite que tem que se determinada verba para pesquisa, dessas formas é pelo FINEP, e você vai lá e concorre. Esses são grandes projetos. Grandes projetos. Não é um projeto para um professor individual, são projetos grandes de milhões para grupos. Então saiu esse edital em 2016 e eu tô na Câmara de Pesquisa aqui do campus quase que desde que eu cheguei. Aquela bucha de professor novato, né? O professor novo chega, ele ganha atribuições burocráticas, né? Mas essa é uma que não me desgosta, que eu tô lá há quase 15 anos. E começou uma conversa na Câmara sobre o que fazer com esse prédio, né? Porque era um grupo grande de professores e agora tinha poucos. Ficou um elefante branco. Ficou. Que muitas vezes isso acontece na administração pública, né? Ficou aquele negócio, muitos professores foram embora, aí você deparou com essa situação. Aí a gerente de pesquisa da época, a professora Lívia, ela era muito interessada nessa questão do coletivo, sabe? De auxiliar para que as pessoas pudessem aproveitar as coisas. Ela não era uma pessoa individualista. Então ela começou a juntar pessoas, e eu e a Paula, né, a professora Paula Souto, a gente já tinha escrito alguns FINEPs anteriormente para aquisição de equipamento de grande porte. A gente ganhou em 2013 2 microscópios, mas outra professora assinando, a professora Nara, que era coordenadora do projeto. Mas eu e a Paula que sentamos, escrevemos um monte de coisa, algumas pessoas ajudaram. Então a gente já tinha ganhado equipamentos de grande porte e a gente viu essa oportunidade de colocar esses equipamentos de grande porte, então, nesse prédio. E quando esse edital de 2016 apareceu, nós começamos a juntar os interessados, né? Então, onde a gente vai, quem que a gente vai levar, o que que a gente vai levar. E aí nós fizemos essa proposta, que foi muito audaciosa na época. Os professores de Cuiabá chamaram a gente para compor com eles uma proposta. E a gente não quis. A gente falou, não, nós vamos sozinho. A maioria achou que não ia dar certo de jeito nenhum. E no fim só a gente ganhou aqui do Mato Grosso inteiro. Nenhum outro grupo ganhou. E aí foram quase 3 milhões de reais que a gente ganhou em equipamentos. E aí a gente começou a trazer as coisas que a gente já tinha de outros lugares, de outros projetos, até de próprio FINEP, de outras coisas que professores tinham. E foi fechando um grupo que tem 3 agrônomos, né? Então é o professor Milton, a professora Suzana e o professor Paulo. Tem 2 químicos, o professor Jackson e o professor Wagner. Eu e a professora Paula, basicamente. Outros professores, para Fernando, outros professores vêm contribuindo ao longo do tempo com o CPMO, mas esses 7 acabaram compondo o que a gente chama de comitê gestor do CPMO. Então a gente abriu o Centro de Pesquisa Multiusuário a partir desse edital, né? Como a gente conseguiu ganhar esse edital, a gente perturbou a UFMT, né? Porque não foi uma coisa da UFMT ganhou, nós ganhamos, independente da UFMT.
Mas aí a gente queria oficializar. Então nós viemos tentando estruturar o centro e em 2020 ele foi oficialmente criado pelo Conselho Diretor. Então a gente criou o centro com uma característica multiusuária e pior, multidisciplinar, né? Porque a gente tinha químico, agrônomo, biomédico, porque os centros multiusuários mais tradicionais são centros de dentro de uma única área, né? Então, por exemplo, em Cuiabá tem um centro de química relativamente estabelecido, mas é só química, só análise química. E a gente não. Saiu desse quadrado e foi, além de ser multidisciplinar, multiusuário, ser multidisciplinar. Mas de hoje, parando para pensar, será que foi isso o diferencial de vocês terem sido o único do Mato Grosso? Não focar, ser multi? Pode ser. Em outros momentos a gente já foi criticado também por isso. Porque como algumas pessoas veem as coisas disruptivas como positivas, outras veem como algo ruim. Não tá dentro da caixa, então tá errado. Mas eu acredito que tenha sido essa ideia louca de construir um centro no interior do Mato Grosso com 3 áreas totalmente diferentes, né? Então a gente abriu esse CPMU, área de agronomia, bioensaios e ciência de materiais. Em 2020 o CD documentou, né, essa criação e o recurso da FINEP implementou a primeira parte aí da história, né? Então a gente começou a receber em 2018 e aí os equipamentos foram sendo alocados ali e a história começou. Iniciou. Então merece um, abre aspas, e um agradecimento para a Lívia, né? Todos os professores que participaram, Sim. né? E uma coisa assim que eu sempre eu acho que era bom deixar claro, do meu ponto de vista, é assim, até pela sua história que você está contando, a diretoria, esse grupo gestor, não foi escolhido, eu quero você, não, você é meu amigo. Quem foi pegando a causa? Porque a princípio tinha um prédio vazio e falou, gente, tem que equipar. Vamos fazer? E escrever um FINEP dá muito trabalho. Até você quando você ganha verba, às vezes você não tem a certeza que vai ganhar realmente. Depois que ganha, é uma dificuldade de utilizar a verba. Nossa. Então, depois que o elefante já não é mais elefante, ele começa a criar umas asas e ficar mais apetitoso, às vezes a pessoa de fora começa a comer, por que vocês? Então, lembrar lá de trás, quando não tinha nada não e o trabalho, né? começa a coisa do zero e você só tem o trabalho, às vezes você não tem o retorno. Você não consegue usar o equipamento, então você tem vários trabalhos, produção científica às vezes até te compromete, porque tem muito recurso, você tem uma gestão muito grande, isso demora para o resultado começar a pingar e você às vezes ter o retorno de vários sentidos, né? Então é bom deixar claro que isso aí não foram escolhidos assim de... Não, inclusive o grupo que escreveu o projeto era muito maior. Aí com o passar do tempo, por circunstâncias da vida, né, as pessoas vão fazendo outras coisas, vão se envolvendo com outras coisas. E acabou que ficou, que nem se falou, as pessoas que tinham interesse realmente, que vestiram ali a camisa por algum motivo. Eu, por exemplo, sempre penso, o que eu estou fazendo no CPMU? Porque nenhum dos equipamentos que tem lá dentro são da minha área de pesquisa, assim, para falar, nossa, eu queria muito esse equipamento aqui, isso aqui vai ser muito útil para minha pesquisa. E a maioria das coisas eu aprendo em alto mar, assim, sabe? O que faz aquele negócio lá? Daí eu vou andando atrás dos outros professores, vou vendo, aprendendo o que faz, para quando vem visita, eu conseguir explicar um pouco melhor o que eles fazem, como que fazem. Mas foi o grupo que foi permanecendo ali firme na história. E no começo a gente quis ser super democrático, então a gente tinha um comitê gestor com essas 7 pessoas, não era centralizado. Mas aí eu não sei se pelas minhas características eu fui sempre puxando, perturbando eles. Vamos fazer assim, não, fazendo a parte burocrática, chamando para reunião. Aí em 2023 a gente resolveu que era melhor ter um coordenador geral. Até para ter uma figura mais central, porque às vezes as ações ficavam meio
dispersas. E aí eu assumi a coordenação Fica geral. mais prático, né? Que aí já começa a ter uma questão de características de privado. A coisa é mais dinâmica, a coisa roda mais com a maior velocidade. Hoje, você saberia pontuar, eu não sei se talvez por cabeça todos, mas os principais serviços que você oferece, que o centro, né? Você não, o centro oferece para a sociedade, até para ter essa dimensão de tamanho? Olha, a gente tem equipamentos de alto valor lá. E com esses equipamentos a gente consegue fazer uma variedade de análises muito grande. Então, hoje em dia a gente oferece análises na área de agronomia, então análise de solos, análise de fertilizantes, análise de foliares, e tem um professor que trabalha com nematóides. Então, na área de agronomia, com os equipamentos que a gente tem, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Na área de ciência de materiais, a gente consegue fazer várias caracterizações físico-químicas de materiais que já existem ou de outros materiais novos aí que podem estar sendo desenvolvidos. A gente recebe amostra de empresa e de outras coisas para poder fazer essa análise físico-química. Então tem equipamentos de grande porte lá também. Na parte de bioensaios, que aí seria um pouco mais perto da minha praia, se for falar assim, né? A gente tem 2 microscópios grandes, tem o confocal e o eletrônico de varredura. O confocal, por muitos anos, foi o único no estado do Mato Grosso. Não tinha outro confocal, agora parece que o pessoal de Cuiabá comprou um. E a gente oferece esses serviços aí de microscopia, também tem um citômetro de fluxo. Mas, Madi, só fazendo um parênteses aqui, porque é uns nomes tão bonito e difícil. Tá, mas aí, para a sociedade, para ficar mais, você saberia falar assim, ou talvez, quais são parceiros atuais que já fazem serviços, que são coisas tão tecnológicas, que às vezes até o público não sabe, mas que é isso, tudo, né? que eu posso fazer? Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, né? O pouco que eu conheço. Lá é possível fazer, por exemplo, análise de solo. Não é? Pessoal da agronomia. E para nossa região já é algo importante. Então o cara não precisa mandar para São Paulo. Não. Sabe outras empresas que usam o CPMO hoje para a gente ter uma noção assim que tipo de serviço está fazendo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo por área, né? Para ficar mais claro. Na parte de solos, a gente hoje em dia está atendendo até o pessoal do Sebrae. Negociações com eles, porque eles têm os produtores que às vezes precisam fazer uma melhoria, fazem um teste com um produto específico e depois vai ver um resultado positivo, né? Melhora na produção dele, melhora na performance, menos gasto. Então a gente está tentando fazer parcerias com esse tipo. A gente tem também os produtores que chegam direto aí pra gente. Eu preciso de uma análise de solo para eu ver o que eu preciso suplementar, né? Que eu tenho que mudar de fertilizante. Então tem uma dinâmica já que está acontecendo. Tem empresa com contrato. Contrata, por exemplo, o professor Milton está com contrato com a Iara. Ele vai lá no campo deles, desenvolve o processo, faz as análises, dá os resultados para a empresa. Olha, isso aqui que a gente fez foi positivo, melhorou a eficiência. Isso aqui não foi positivo, não melhorou. Desculpa que eu sou muito limitado. Iara é uma empresa? Uma empresa. Empresa grande. Prof, e esses serviços ofertados para essas empresas, eles são de forma gratuita ou é cobrado? É cobrado. Cobrado. Olha, costumo falar assim, não tem almoço grátis, né? Sim, tá certo. Por exemplo, pra você ter uma ideia. Para um técnico vir aí, fazer uma limpeza, uma manutenção assim, preventiva, não tá quebrado. Só vem para ver o equipamento e fazer os ajustes que precisa. Porque a gente sabe que as coisas com o tempo, com o uso, eu não vou pagar menos de 20 mil reais. É caro, hein? Porque o técnico vem de São Paulo, vem de grandes centros, tem passagem aérea, tem expertise. Então, a manutenção dos equipamentos é muito cara. E a gente não tem recurso para manutenção em lugar nenhum. Às vezes eu brinco que é mais fácil comprar um equipamento de 1 milhão do que você conseguir esses 20 mil para fazer a manutenção, entendeu? Que precisa, né? E precisa. Não sabe, sim. Por exemplo, a gente está prestando serviço para uma empresa que chama Impasa, que é uma empresa muito grande aqui no Mato Grosso. Eles
que estão mandando amostra pra gente são lá de Sinop. Eles mandam amostras de biomassa deles lá, porque eles fazem essa transformação aí, produto aí para gerar combustível, né? Então faz os testes químicos nas biomassas deles para ver o que está acontecendo. O equipamento, outro dia, ele teve um problema aí, que foi de energia elétrica, não sei o que queimou um cabo lá, perdeu um cabo dele. Custa só 50 mil reais o negócio. 50 mil reais o cabo. Deu assim. E agora? E agora como que faz? Mas né? é lógico que ela não tem fins lucrativos, Não, né? não O dinheiro é para É arcar tudo com voltado essas, pro com essas... Mas só, assim, deixar mais amplo, porque você falou que ia falar de outras... Falou da Yara, a Impasa. Se não me engano, a Impasa é uma multinacional, porque ela é do Paraguai, né? Não sei se é gigante. E de novo, né? Então é uma multinacional fazendo serviço. Sabe de outras empresas que usam? A gente fez prestou um serviço para a Ambev, na parte de bioensaios. A gente tinha um parceiro, um parceiro numa empresa lá que era do Rio de Janeiro, um pesquisador do Rio de Janeiro, que fechou um contrato com a Ambev, mas ele não tinha como fazer a parte experimental em animais. Então daí ele terceirizou o contrato dele pra gente, daí eu e a Paula fizemos. A gente tinha que dar umas tostadas na pele do bicho, né, como se ele estivesse tomando sol, pra gente ver o efeito aí da ingesta de algumas coisas que eles tinham interesse. E aí, Madi, pensando no mercado, né, nessas possibilidades, depois eu não posso esquecer da gente falar como é que a pessoa aciona, né, como é que vocês... Como pede esses serviços. Fica sabendo. Mas esses serviços, assim, qual seria a vantagem, se existe, né, que às vezes não, é só uma empresa a mais que oferece algo mais próximo. A vantagem dele não fazer em outra empresa, aqui é porque aqui é mais rápido, tem um custo um pouco mais reduzido, ou não, é preço de mercado. O que você enxerga vendendo o seu peixe, né? Vendendo a empresa CPMOA para o mercado? Olha, o nosso preço é um preço que a gente tenta manter preço de mercado, a gente faz consultas para ver se o preço está dentro, né, da faixa normal. A gente dá desconto para pesquisador, para professor, né, quando solicitam aí os nossos serviços. Eu acho que a vantagem, assim, é o fato de estar mais perto aqui na nossa região, mas também da abertura que a universidade faz com a comunidade, sabe? Porque às vezes a gente tem uma expertise muito grande que fica dentro do laboratório. E nesse sentido, às vezes vale a pena a empresa se aproximar da gente, porque ela vai ter uma resposta que às vezes não é uma resposta só numérica ali, de um número que está sendo... Às vezes tem uma questão científica por trás, às vezes tem um desenvolvimento tecnológico por trás, uma discussão de dados, às vezes, que pode ser muito produtiva, tanto para a gente quanto para a empresa. Então, acho que faz essa ligação com a comunidade, com a sociedade, que eu acho importante. A gente está perdido num mar de lama, né? Porque ontem mesmo teve um amigo da cidade que falou assim, não, mas eu vou perguntar para você, porque eu sei que você vai falar a verdade. É verdade que na universidade pública só tem baderna lá? Só tem balbúrdia, todo mundo pichando tudo, se drogando? Eu falei, não é assim, entendeu? Então eu espero com o CPMOA também mostrar isso, que a gente faz um trabalho muito sério aqui dentro, de pesquisa, de inovação, e a hora que você presta esse serviço sério e a comunidade vê o resultado, eu acho que isso é muito positivo, não só para a região, né? Porque a gente está atingindo pessoas que estão longe. Sim. Por exemplo, essa professora de Sinop não tem o equipamento lá, então ela manda para cá, para a gente fazer essas análises para a Impasa. Então eu acho que tem um mercado grande para todo mundo. Eu acho que a própria UFMT começou a enxergar as coisas de uma outra maneira. O presidente da FAPEMAT veio aqui várias vezes. A primeira vez que ele vem, ele ficou, meu Deus, né? Vocês têm tudo isso, vocês conseguem fazer tudo isso. E depois disso, ele abriu um edital para laboratórios multiusuários na FAPEMAT. A gente foi contemplado, outros foram contemplados. Então, acho que muda a cultura, sabe? O equipamento que é meu, né? Quantas vezes eu vi isso na minha vida, o professor falou, meu equipamento.
meu, não tem nada aqui dentro, entendeu? É tudo da sociedade. Só que também não pode ser sem custo, porque a gente tem que manter esse negócio funcionando, e a gente não tem recurso para manter funcionando. Não pode ser sem custo, porque às vezes as pessoas também não valorizam coisas que são de graça. Você fala assim, pode usar o equipamento à vontade. Aí vai vir com um monte de amostra lá que ele podia ter selecionado e não vai ter porque estava de graça. Isso, prof, até responde uma pergunta que eu ia fazer, que é tipo assim, as pessoas, nossa, mas é um órgão público, né? Por que cobra? E isso responde essa pergunta, né? A gente queria, hoje em dia, os centros multiusuários, tem vários no Brasil, né? A gente não é o único. A ideia é não cobrar dos pesquisadores. Mas a gente tem centros que são muito tradicionais. Você pegar um centro multiusuário dentro da USP, por exemplo, eles têm contrato de milhões, vai aqui na UFG mesmo. Contrato com Petrobras. A última vez que eu fui no CRTI tinha um equipamento lá que só ele custava 7 ou 8 milhões e a Petrobras tinha pago, tinha comprado o equipamento. Aí fica mais fácil para esses centros subsidiarem análises para os pesquisadores. Gratuitamente, no caso, né? Gratuitamente. Aí você consegue fazer. Nós ainda não temos perna para isso, né, para prof? isso, Sim. mas meu projeto, minha ideia é que com o tempo, se a gente tiver esse tipo de contrato, você não cobra mais do pesquisador, ou você cobra um valor muito reduzido. É que para nossa região, essas cifras, assim, causam impacto, mas para outros centros, isso aí, e eu acho, assim, se lógico, né, o grupo se manter e o governo achar que isso é uma boa, essa parceria pública e privada, que eu acho fenomenal, a tendência é chegar naquele... Todo centro bem estruturado começou desse aqui. E eu acho muito interessante saber que é um dos primeiros do Mato Grosso e é em Barra do Garças, na UFMT de Barra do Garças, no interior, né? É um passo, assim, e essa questão, assim, você citou, né, de um colega ver, de novo, esses estúdios dentro da UFMT, né? Não tem nada pichado aqui, não tem nada, tudo organizado, não tem nada. Mas se vende esse produto lá fora. E uma função do programa é isso, desmistificar também essa imagem esses que se pensamentos tem, que as pessoas que têm. o aluno, ele vamos dizer assim, faz o que quer aqui dentro. Não. Ano passado, aluno do meu curso foi expulso. Não seguiu determinadas regras, foram expulsos daqui. Então, existe regra sim, né? Mas se vende esse produto. E a nossa tentativa é tirar um pouco, mostrar a verdade para as pessoas. E mostrando para facilitar essa verdade, mas de como que faz para uma pessoa entrar em contato hoje com o CPMOA. Para saber, eu preciso dessa necessidade, vocês conseguem atender para fazer um orçamento? Como que eu consigo acionar vocês para pegar esse feedback, seja de custos, do que eu preciso fazer, como é que eu faço hoje? A gente tem um e-mail, né? cpmua.cua@ufmt.br, que é um e-mail que a gente faz os orçamentos para as pessoas, porque a gente não tem uma tabela de preço padronizada. Porque são serviços, às vezes, muito específicos, né? Aí o pesquisador precisa fazer essa parte, precisa fazer aquela, então a gente às vezes precisa conversar com a pessoa para saber qual que é a real necessidade dela, às vezes até desenvolver alguma coisa para ela. Então a gente faz orçamentos por e-mail, mas tem a página do CPMUA. Infelizmente, hoje em dia você digita no Google CPMUA, não aparece. Não sei o que a UFMT fez lá, que as páginas não aparecem nas buscas ativas do Google, mas dentro da página da UFMT, se você for no Araguaia, tem um ícone lá de link, aí a página do CPMUA tá lá. Aí tem todos os equipamentos que a gente tem, o serviço que a gente presta, os contatos, telefone, tudo que então, precisa. para facilitar, porque às vezes até a pessoa entender o site não é talvez intuitivo para quem é de fora. Vamos fazer assim, vamos colocar esse e-mail na descrição desse vídeo. Aí a pessoa, pelo e-mail, aí fica mais fácil da pessoa entrar em contato, né? Talvez o caminho do site também, né? Que a hora que eu pegar lá o caminho certinho para já jogar o link direto né? da e tem pessoa Instagram clicar. também, prof? Tem Instagram do CPMUA, a gente tenta publicar lá também as coisas. É muito trabalho, sabe, gente? Tem hora que eu falo assim, eu não sei se eu tenho perna para tudo, e aí algumas coisas vão ficando, igual aquelas bolinhas que você vai jogando um monte para cima, tem hora que eu falo, puta, essa aqui vai cair.
Então, tem hora que não dá tempo de ver site, ver tudo que eu preciso, Porque mas tá tudo lá. Porque também não é só a prestar o serviço, também é a divulgação, né, prof? Porque a divulgação é muito importante para esses serviços serem comprados, Tem né? divulgação, tem a burocracia. Sim, É porque a gente faz serviço, a gente tem que prestar, tem nota fiscal para emitir, prestar conta, tem né? boleto, tem a parte financeira. Hoje em dia a gente tem uma técnica lá, Beriane, que ajuda muito, mas no começo era só eu e a Paula. Eu e Paula. Paula, e agora o que a gente faz? Então tem uma parte pesada por trás. E quando você está prestando serviço, as pessoas querem compromisso, responsabilidade. Não é só pesquisa que você pode, se não der certo, você falar não deu certo. Prestando um serviço, você tem um outro tipo de vínculo, compromisso com prazo, com qualidade. Então, a gente tem batalhado muito. Manter bolsista que tenha condições de mexer nesses equipamentos de alto custo, isso é extremamente difícil. Só eu sei quantas vezes eu fiquei à noite, de madrugada, pensando como que eu vou fazer para resolver certos problemas, né? Para manter tal coisa, para fazer isso aqui funcionar. Então, é uma construção, mas eu acho que a gente está indo bem. E espero que a gente possa crescer ainda mais para que um dia os projetos aqui do próprio campus não precisem, né? A gente possa fazer as análises lá sem custo. Hoje a gente, infelizmente, não consegue. Prof, mas assim, pegando tudo isso que a gente conversou, qual que foi a maior dificuldade que teve para trazer, para colocar esse centro multiusuário, multiprofissional e altamente tecnológico no interior do Mato Grosso? E assim, e também depois, qual que é o desafio atual? Qual que foi o primeiro, o desafio para colocar isso no interior do Mato Grosso e qual que é o desafio atual que vocês estão tendo hoje? Acho que o primeiro desafio é a resistência interna das Sim. pessoas. Sempre a questão do, mas não é assim. Não era assim, nunca foi assim, por que vai mudar? Sabe, a mudança é um negócio complicado que mesmo. sempre você tem que romper paradigma para fazer o negócio acontecer. Por exemplo, em São Paulo as coisas já existiam dessa forma, não exatamente como hoje, mas essas questões multiusuárias já eram comuns, né? Aqui não. Sempre teve essa cultura do meu equipamento, o meu laboratório. E o multiusuário, ele não quer dizer que a pessoa vai entrar no laboratório e pôr a mão no equipamento. Ele quer dizer que você pode usar o equipamento, mas normalmente vai ter uma pessoa que vai mexer no equipamento, porque mesmo que o Vitor já tenha mexido num cetômetro de fluxo da vida dele, lá nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes o modelo que tem aqui é diferente do que ele mexeu lá. Então não quer dizer que ele vai entrar no equipamento e botar a mão lá, que é o medo que muito pesquisador tem, né? Ele acha que, se vai ser multiusuário, então vamos botar a mão no meu equipamento, ele vai quebrar. Realmente, se for desse jeito, de todo mundo vai lá, põe a mão, quebra. Mas não, é essa ideia de você abrir para as outras pessoas, mas tendo alguém que vai fazer as medidas, que vai fazer os registros, que vai fazer as análises, você está ali acompanhando. Então, o microscópio está aberto, mas é a bolsista que sabe, que foi treinada, que vai mexer. Então, romper isso, essa questão de cobrar e como cobrar, isso aí no começo é muito difícil. Uhum. Hoje em dia, a nossa questão é espaço. Porque depois desse primeiro edital, a gente ganhou outros, e outros, e outros. Só ano passado a gente ganhou 2 FINEPs. A gente incorporou pessoas, né? Trouxe mais gente para o grupo. Hoje tem um grupo na parte de ambientais. O professor Leandro, o professor Daniel tem trabalhado ativamente com a gente. Então, ano passado a gente ganhou mais 5 milhões Sim. em equipamentos que ainda não chegaram. E a gente já não tem mais onde colocar. Então, agora a gente está finalizando uma chamada interna que a gente concorreu para ampliação predial. Hoje a gente tem quase 500 metros quadrados construídos, a gente pretende construir mais 600. 600 e pouco. Mais do que dobrar o centro para poder distribuir esses equipamentos e também para a gente se organizar melhor, porque, por exemplo, a gente tem agronomia, que é um negócio mais brutão ali, que você tem que trabalhar com o solo ali primeiro, preparar a tua amostra, e você tem equipamentos, que nem um difratômetro de raio-x, que é extremamente sensível. Então, a gente quer organizar melhor. Dividir mais as áreas, separar, né? Até fisicamente, parte de animais, a gente quer valorizar, a gente quer que exista um biotério aqui no campus de Barra do Garças que não existe, a gente não tem previsão disso na estrutura administrativa.
Então, essa ampliação predial traria isso. A gente foi contemplado na chamada interna, agora nós vamos para o nacional, ver se a gente ganha o recurso para construir isso. Bom, falamos do passado, as dificuldades, as conquistas e o futuro do Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia, que estamos aqui com a representante, faz parte da gestora. Quero agradecer, Madinha, você, e quero dar os parabéns, que eu acompanho não tão perto, né, mas fisicamente perto, e pela sua resiliência, porque são muitos vim contar, eu gostaria muito de estender essa nossa conversa, mas vamos voltar, vamos falar mais sobre o CPMUA, né, falar outra, quando conseguir essa conquista de ampliação, a gente pode falar que outros serviços podem ser oferecidos, mas fica como sociedade, né, muitas vezes a sociedade, às vezes, por não entender e não chegar a ela não faz essa forma de agradecimento, mas vai o nosso agradecimento pela sociedade. E a gente espera que esse podcast traga essas pessoas, né? Traga esse conhecimento sobre o CPMUA, que é muito importante. Então, muito obrigado pela sua... O objetivo é colaborar mesmo, gente. É fazer com que as pessoas entendam que, às vezes, a ciência está muito mais próxima do que a gente pensa e pode contribuir ali com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Agradeço muito o convite de vocês. Eu acho que isso vai ser uma forma... Eu estou tentando isso, né? Divulgar. Porque as fake news estão aí. Complicadas. E a gente só combate ela com a notícia, com a verdade, né? Com a nossa história. E a ideia é essa, e agradeço muito vocês por estarem ajudando a gente nisso. É uma honra. E porque muitas vezes, como a faculdade ela se apoia em 3 pilares, educação, ensino, extensão e pesquisa. A gente tem administração, divulgação, outras coisas, mas os 3 pilares. A extensão, muitas vezes, ela chega na sociedade, é mais visível, você aferir pressão arterial, né? Mas é algo paliativo. A gente está falando de grandezas aqui muito maiores, né? Que tem a capacidade de mudar uma região e um país. Porque acho que o déficit de industrialização de tecnologia no Brasil é muito grande. Nosso estado é um dos que mais desenvolve, ainda bem, assim, na parte do agro, né? Mas para a gente ter passos mais largos e prosperidades, a industrialização, a gente aumentar a tecnologia do nosso estado para fazer pesquisas e análises sofisticadas no nosso estado é o próximo passo, né? Senão a gente só manda commodity, não trabalha essa commodity, não manda o produto, às vezes, já bem estabelecido. Então, isso é agregar valor ao nosso estado e ao nosso país, obviamente. E o CPMUA está ali para fazer ensino, pesquisa e extensão, porque o aluno também, é sempre bonito ver o aluno entrando a primeira vez ali, vendo esses equipamentos high-tech ali que faz, né? Aí o olhinho, nossa, brilha, né? Que legal, tem um equipamento desse aqui, né? Então, o ensino, a pesquisa e a extensão estão bem juntas ali no CPMUA, e por isso que eu acho que vale a pena mesmo continuar investindo esforço nele ali para fazer só aumentar e expandir a nossa região aqui. É isso aí, pessoal. Encerramos o nosso programa de hoje. Obrigado, Yuri, pela companhia. Obrigado, eu falo demais, né, Yuri? Não sei. Não, professor. Eu não vou negar que eu hoje, prof, esse assunto eu fiquei meio perdido, né? Porque eu no primeiro contato aqui, eu também não tenho muito contato com o CPMUA, então eu fiquei um pouquinho perdido. Peço até desculpa pro público, né? Mas foi bom pra você também o conteúdo, né? Sim, para mais conhecimento sobre a prof, Mamadi, e sobre o CPMUA. Então acho que foi um aprendizado também hoje pra mim aqui. Um agradecimento ao pessoal de casa, da sociedade, da UFMT, as nossas diferentes plataformas aí. Não se esqueçam de dar aquele like no nosso canal, se inscrever para a gente ter mais alcance, tá bom? E espero vocês no nosso próximo programa, tá bom? Até breve. Tchau, pessoal. Tchau.